professor Gerson, a todos os colegas presentes. Eu quero inicialmente agradecer duplamente a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, falando um pouco, conversando sobre a fitoterapia, e a oportunidade também que eu tive de aprender, porque eu assisti a todas as aulas desse curso, não é, que trouxeram aí tanto conhecimento para nós, num tema que é tão novo. Então, muito obrigada pela oportunidade, e obrigada também a todos os colegas que estão aqui na sala hoje, para nós conversarmos um pouco sobre fitoterapia em tempos de pandemia, de coronavírus, da Covid-19, né? Então, eu resolvi organizar esse momento com vocês, né? Até considerando aí que o nosso público seja heterogêneo, né? Eu resolvi trazer uma parte introdutória de conceitos relacionados à fitoterapia e depois a aplicabilidade de várias espécies vegetais nos nossos problemas de saúde e no agravamento deles, né, que vieram aí em função da pandemia. Então, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, né, a pandemia, a Covid-19, ela virou a nossa vida do avesso, né, tanto em relação à questão mental, quanto em relação à questão física também. Então, assim, eu acho que a gente tem bem expectativa à realidade, não é? A expectativa é aquela quarentena calma, que ninguém está com medo do novo, ninguém tem preocupação financeira, né, bem alimentados, mas, na verdade, o que está acontecendo com a gente é um período de estresse, de medo, nós já conversamos sobre isso aqui no curso, de má alimentação, de prejuízo da saúde metabólica, de distúrbios estéticos, por que não é? De conflitos. E a fitoterapia, pela própria definição que ela tem, eu acredito que ela seja uma ferramenta muito útil, pessoal, para que a gente possa aproximar essa realidade, pelo menos, daquilo que é a expectativa desse momento de isolamento social que a gente está vivendo, e também do pós-período, quando tudo isso acabar, que eu acredito também que mudanças vêm por aí, né? Então, vamos usar a fitoterapia nessa linha aqui. Acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir o que é essa prática. É uma prática terapêutica que se mistura com a nossa própria história evolutiva, não é? A busca de soluções para os nossos problemas de saúde a partir da natureza do que tinha disponível em qualquer momento antes de existir a indústria farmacêutica. E para ser fitoterapia, nós temos que utilizar um princípio básico, que é o sinergismo de ação. A gente precisa trabalhar com o fitocomplexo, todas as substâncias, né, ou parte das substâncias ativas que a planta produziu, para que uma auxilie a outra no efeito final, no desfecho clínico final, né? Além dessa questão sinérgica, a gente tem também a questão multialvo. Na terapêutica convencional, é muito comum que nós tenhamos um fármaco apto a se ligar a um determinado receptor específico para ele e ponto, né? Em fitoterapia, isso é um pouco diferente na maioria das vezes, porque uma mesma classe de compostos, os polifenólicos, por exemplo, que estão tão em evidência, eles são capazes de agir em alvos moleculares distintos e em sistemas orgânicos distintos também, né? Então, sinergia e ação multialvo. Então, se eu quero empregar a fitoterapia, os materiais vegetais que eu vou utilizar, a droga, a própria planta, com todo o seu conjunto químico, ou então os extratos vegetais, né, numa linha mais medicamentosa, e isso vem crescendo muito no Brasil hoje. Só para exemplificar para vocês essa questão sinérgica, essa questão multialvo até, o ginkgo biloba é um exemplo muito emblemático que boa parte das pessoas conhecem, né? Então, aqui nessa tela a gente tem um emaranhado de substâncias químicas, aqui embaixo nós temos polifenólicos, em cima e aqui do lado nós temos terpenos, né? E todos eles agem em conjunto para quê? No final das contas, para que a gente utiliza o ginkgo biloba? Para melhora da circulação.
indiretamente para o tratamento de demências, prevenção de demências senis, né, para varizes também, para melhora da circulação, porque ele age como antioxidante, como vasodilatador e os terpenos como antagonistas do fator de ativação de plaquetas. Tudo isso junto e misturado. É como a gente diz assim, para poder definir o que é a fitoterapia. E ela é empregada, é claro, desde sempre, com base no conhecimento popular, não é? Até ao longo da evolução, de uma forma instintiva, né? Mas hoje, em 2020, o que a gente tem que fazer? A esse conhecimento popular, que é dado pela etnobotânica, é claro, né? E nós estamos aí dentro de um programa de pós-graduação, inclusive, né? Muitos colegas nos seus mestrados, doutorados, etc., nós temos que somar ao conhecimento popular toda uma massa de dados científicos que confirme para que a gente realmente tenha eficácia e segurança, né? Que a gente tenha acesso também, muitas coisas estão envolvidas no uso da fitoterapia. Então, acho que o nosso papel como universidade, é claro, um dos, é observar a questão do uso popular, mas trazer isso para um estudo, para uma pesquisa mais racionalizada, né? Então, essa dupla é sempre muito importante. Etnobotânica, etnofarmacologia, conhecimento científico, né? Não estranhe que eu estou aqui com uma referência de 1895, viu, pessoal? Mas, enfim, é uma das referências que eu mais gosto para definir para nós o que é, né, a etnobotânica, não abarcando só o uso medicinal, mas o uso alimentar, cosmético e outros, né? Estrutural, para habitação. E muito que bem, né? Temos aí uma linha de pesquisa em cima de toda a flora medicinal. E ela pode apontar para os dois lados. E vejam que eu preciso contextualizar isso com vocês hoje em relação à Covid-19. Né? Então, por um lado, nós temos, a partir da flora, a fitoterapia, o fitocomplexo, o sinergismo, a tradicionalidade, os estudos, mas a fitoterapia. Mas, ainda mais pensando, né, na Covid, a professora Heloísa, quando ela fez aquela aula dela de bioquímica, que ela apontou pontos nas proteínas, ela colocou uma tela de possíveis fármacos, né? Então, por outro lado, a pesquisa de plantas medicinais, ela também pode me trazer compostos isolados para serem utilizados. Eles não vão corresponder à fitoterapia, né? Mas é um outro tipo de contribuição das plantas. E aqui eu elenquei vários para vocês, né? A terapêutica mais recente do câncer está toda aqui, né? Os mais recentes, vinblastina, teniposida, paclitaxel, docetaxel, a própria morfina, antiguíssima, né? Então, eu acho que com o coronavírus, a gente pode inicialmente caminhar para os dois lados. Não é? Na linha, talvez, do fármaco isolado, quando a gente pensar num alvo viral, propriamente dito, e no campo da fitoterapia, essa é uma reflexão minha, né? Até coloquei aqui embaixo para a gente refletir. No campo da fitoterapia, eu vejo, pelo menos neste momento, porque a ciência é muito dinâmica, né? Eu vejo que nesse momento nós devemos utilizar a fitoterapia para ter saúde, para que a gente esteja mais preparado para lidar com essa infecção. Afinal, nós todos somos fortes candidatos, né? Então, é dessa forma que eu vejo a fitoterapia. Amanhã, pode ser, as pesquisas estão borbulhando, a gente vai encontrar alguma coisa muito legal no campo do antiviral, na fitoterapia, medicina chinesa, por exemplo, enquanto sistema tradicional de saúde, ela vem trabalhando muito nisso. Mas, enfim, são algumas reflexões que eu coloco aqui para vocês, né? Então, vejam, pessoal, olha só, nessa linha, né, ampliando um pouco a questão da fitoterapia, nessa linha do fornecimento de fármacos isolados. A terapêutica da malária, hoje, ela é baseada em compostos relacionados com a quinina,
e quando o Plasmodium fica resistente, em compostos relacionados com a artemisinina. Né? Então, eu estou falando aqui de uma doença que tem um agente etiológico, um protozoário e tal. E aqui embaixo, olha, quando eu mostro para vocês a quinina, eu estou mostrando também duas moléculas que vêm sido extensamente discutidas, ora para o bem, ora para o mal, a cloroquina e a hidroxicloroquina. Né? Essas substâncias existem no mercado hoje, seja para doença reumática, seja para o corona, não sei para onde vão as discussões, elas só aconteceram porque existiu um protótipo inicial que foi a quinina a partir da Cinchona calizaia, a partir de uma espécie vegetal, né? Então, o que eu quero só trazer de mensagem é o grande potencial que a gente tem com as espécies vegetais aí. Comecei falando numa possibilidade de oferta de fármacos isolados, mas e reforçando a fitoterapia? Né? Aqui no nosso curso, em vários momentos, a gente viu a importância da saúde metabólica. Na aula do professor Gerson, ele falou muito sobre saúde cardiovascular, né, e a piora do prognóstico, né, quando não se tem uma saúde vascular adequada. Então, como que a gente pode? São exemplos, pessoal. Né? A gente pode, por exemplo, trabalhar com uma Camellia sinensis. Vejam a ação multialvo dela nessa revisão que está aqui, né? Tanto em relação à parte metabólica, interferindo com enzimas, reduzindo a absorção de nutrientes, né, trabalhando como antioxidante, anti-inflamatória, como termogênicas das catequinas, apesar de não estar nesse esquema aqui, né, tudo isso aqui contribuindo, por exemplo, para que a gente tenha uma boa saúde cardiovascular, metabólica, né, e que isso melhore as nossas condições frente à pandemia, frente ao coronavírus. Para quem se interessar pela fitoterapia, eu queria só sugerir como leitura de definições, que eu vou fazer agora rapidamente, né, para tentar atingir todo mundo. Eu queria sugerir a RDC 26 de 2014 da Anvisa, apenas o glossário de termos do artigo 3º, tá? E lá, o que eles vão dizer para a gente, pessoal? O que é droga vegetal para nós na fitoterapia? Nada mais é que a planta medicinal seca e que tem empregabilidade terapêutica. Isso é o que a gente chama de droga, que é um pouco diferente da farmacologia, que eu posso falar de droga anti-inflamatória, que é um pouco diferente da tóxico. Então, aqui eu coloquei 2 exemplos. A camomila, que pode tratar a nossa ansiedade nesse momento, e a espinheira santa, né, que pode tratar um reflexo de ansiedade. Desculpem. Um reflexo de ansiedade muito importante agora, que é a questão da desproteção ácida gástrica, né? É um anti-ulcerogênico gástrico. Com essa droga, né, vegetal, com o pedaço, com a parte do vegetal, ou a gente vai fazer um chá, ou a gente vai fazer um macerado para utilização doméstica. Né? Os chás por decocção e infusão, e os macerados por mergulhar lá um ramo de alecrim, num óleo, num azeite, aquelas famosas garrafas que às vezes a gente tem em casa, com álcool e arnica, para passar nas pancadas, né? São plantas anti-inflamatórias que estão ali. Então, com as drogas, né, eu costumo dizer que essa é a única forma de utilização direta, né? Não se deve, eu defendo muito isso, preparar medicamentos com drogas moídas, por exemplo. Eu acho que a absorção é muito pequena e a gente caminha num nível subterapêutico, né, em sucesso do tratamento, prejuízo para todo mundo, né? Então, com a droga, a gente trabalha desse jeito. Os chás ou os macerados. E aí, só pegando um gancho com esse conceito, para a fitoterapia, a cocaína não é uma droga. A droga é a parte do vegetal seca. Para a fitoterapia, a cocaína é enquadrada como fitofármaco
ou princípio ativo natural, tá? Então, para quem vai adentrar no universo da fitoterapia, esse termo droga é totalmente sinônimo de planta seca, ok? Não é droga. E aí, na sequência, vem os extratos que a gente utiliza, né? Todos os derivados, e eu que trabalho bastante com a questão da prescrição mesmo do medicamento fitoterápico, o mais importante são os extratos. A gente tem os líquidos, que são alcoólicos, tinturas ou extratos fluidos, e nos medicamentos para via oral, o que a gente mais utiliza são os extratos secos, né? Quer dizer, é o líquido depois da indústria farmacêutica submeter à evaporação do solvente, né? Eu sei que tem muitos alunos, muitos colegas aqui que fazem pós-graduação. Quando eu sempre já trabalhei bastante com fitoquímica, né? É claro que tudo depende muito da faixa de polaridade do seu ativo, né? Às vezes a gente começa uma pesquisa já sabendo da faixa de polaridade. Aí a gente pode até escolher solventes melhores. Mas quando a gente não sabe, quando a gente está começando um screening mais geral, né? Eu, pelo menos, começava sempre o meu extrato bruto para fazer os meus testes em animais com etanol 70. Tá? É uma faixa que pega bem aí os polifenólicos que estão sempre muito presentes, né? Então, só algumas dicas aí da pesquisa. E os extratos secos, pessoal, quando a gente fala de uso racional de medicamentos, o que eles dão de diferencial? O que eles precisam ter? Eles precisam ser padronizados, ou seja, dentro de todo o fitocomplexo, eu preciso escolher compostos que sejam os principais em relação à atividade farmacológica, para que esses compostos estejam sempre presentes e em quantidade constante. Tá? Isso é, sobretudo, importante para quê? Para eficácia e para segurança. Não se esqueçam, a planta ela é um ser vivo. Se de repente mudou o clima, muita água ou estresse hídrico, pouca água, ela altera toda a sua rota metabólica secundária, né? Então, até a gente que faz pesquisa, né, que vai pesquisar uma determinada espécie vegetal, sempre que possível, é muito legal a gente trabalhar com o mesmo lote. Ou se forem lotes diferentes de planta, que esses marcadores sejam medidos, porque senão os nossos resultados começam a sofrer muita oscilação, né? E aí o que a gente pode ter tido ali? Uma queda da produção de uma determinada classe de compostos, etc. Mas, no mercado, a gente tem também os extratos concentrados, que não têm essa indicação. É uma realidade do mercado farmacêutico e é uma realidade também da medicina tradicional chinesa, que não prioriza tanto a questão quantitativa, ela trabalha numa outra linha, até, vamos dizer, mais holística, de diagnóstico e de tratamento, preservando mais a questão qualitativa, tá? Vamos sair, então, dessa breve introdução que eu fiz e vamos trabalhar um pouco, nesse período de quarentena, como que as plantas medicinais podem nos ajudar, com dois fatores principais, ansiedade e estresse. Eles são fatores de piora de muitas doenças pré-existentes, pessoal, muitas. Então, vamos conhecer um pouco essas espécies vegetais? Vejam, os mecanismos de ação dessas espécies ansiolíticas, todas praticamente, são mecanismos de ação muito simples e já muito bem caracterizados, tá? As ansiolíticas agem, sobretudo, melhorando, amplificando o funcionamento das sinapses GABAérgicas, né? Considerando que o GABA, no sistema nervoso central, acho que o nosso principal neurotransmissor inibitório, né? A terapêutica convencional benzodiazepínica é feita com base no receptor GABA-A, agonismo GABA-A, né? Mas a gente tem, dentro daquela questão multiuso, espécies que misturam também a questão do GABA com a neurotransmissão serotoninérgica,
né, noradrenérgica, dopaminérgica. Então, é comum que nessas espécies a gente tenha, não é, uma certa mistura, às vezes, de efeito ansiolítico e de melhora do humor, tá? Mas vamos começar falando da primeira, né, Passiflora incarnata. O brasileiro reconhece muito o suco de maracujá para acalmar. Ok, né? Mas quando a gente fala de medicamento, o medicamento não é feito com nenhum maracujá que a gente usa suco no Brasil. Ele é feito com a Passiflora incarnata, né? O fruto dele não é muito gostoso, não é édulo, vocês estão vendo aqui. E o extrato vegetal para medicamento, ele é feito com a folha, tá? A gente usa uma padronização de 2% vitexina, né? Não desconsiderando jamais todo o fitocomplexo do maracujá, né? Gente, eu sempre chamo muito a atenção. O mundo hoje vive a era dos psicotrópicos, né? Cada um mais eficaz que o outro, mais efeitos colaterais, né? Agora, eu sempre faço uma pergunta. Será que é necessário tanto psicotrópico, seja na linha dos ansiolíticos ou dos antidepressivos? Os fitoterápicos, esses que agem no sistema nervoso central, né, como extratos que são, eles têm um efeito muito interessante, né, e eles têm um efeito colateral que é bem mais ameno. Não é? Uma passiflora incarnata, uma escutelária, jamais vão, né, entre aspas aqui, pessoal, derrubar um paciente, como acontece com a terapêutica benzodiazepínica, né? Não tem a questão de dependência tão vinculada. Então, assim, para ilustrar esta reflexão, olha isso aqui. Estudo clínico, pacientes com ansiedade leve e moderada, oxazepam e passiflora se comportando da mesma forma, praticamente, na escala de avaliação da ansiedade de Hamilton, né? Então, o próprio colega, né, o professor que veio aqui falar sobre ansiedade, ele colocou muito bem, né? Nós temos os nossos estados de ansiedade. Agora, talvez, muitos de nós estejamos vivendo isso com o corona. Mas esses estados, eles vão se diluindo na medida em que o estímulo ansiogênico passa, né? O que caracteriza, como nesse quadro aqui, um transtorno de ansiedade generalizada, é a sustentabilidade dos sintomas, mesmo na ausência do efeito do elemento ansiogênico, né? Então, eu acredito que os fitoterápicos têm tanto, gente, a contribuir com esses estados de ansiedade e também com os casos leves, como foi essa experimentação clínica, tá? Eritrina mulungu é uma planta brasileira, né? No mercado brasileiro a gente não tem ele padronizado, é um extrato concentrado, 4:1, e o chá de mulungu também é muito ativo, é um ótimo hipnótico, por exemplo, para a gente tomar à noite e ficar longe do celular, é claro, né? As substâncias ativas dele são alcaloides, né? E sempre que a gente vê um alcaloide, acende uma lâmpada na cabeça. São fármacos, né? São substâncias ativas de alta atividade, e muitos deles, sim, no sistema nervoso central. Não estou generalizando, é claro, mas são substâncias de grande potencial farmacológico, farmacodinâmico, né? Aqui eu trago uma dupla, né, que é muito utilizada por nós no popular, mas que pode ser medicamento também, a Melissa officinalis e a Matricária camomila, né? A camomila que a gente também pode utilizar, por exemplo, pensando no óleo essencial, com ação anti-inflamatória. Vocês veem que aqui são 2 estudos clínicos, né? E lembrando que a camomila tem uma excelente tolerabilidade, né? Scutellaria lateriflora é uma espécie vegetal que vem da América do Norte, com um uso muito consagrado lá como ansiolítica, né? E essa espécie agora, né, saindo das anteriores que são mais GABAérgicas, essa espécie agora interfere também com serotonina, né?
existem alguns estudos de ligação fármaco-receptor da escutelarina com o receptor de serotonina 5-HT7, né? Ela age sobre esse receptor, segundo esses estudos, é claro, de forma antagonista, tá? E até está colocado aqui nessa tela da escutelária, dentro daquela revisão que eu fiz com vocês de excesso de uso de benzodiazepínicos, esses fitoterápicos poderiam ser utilizados também com o apoio da classe médica para o desmame dos benzodiazepínicos, né? Para aquele momento em que é clinicamente adequada a retirada e que a gente não pode fazer isso de uma vez só, né? Então, quem sabe a gente conseguisse, né? Aí, numa equipe multiprofissional, em situações viáveis, a gente conseguisse reduzir um pouco aí a utilização desses psicotrópicos, né? É um desejo de alguém que gosta da fitoterapia. E se a gente está falando aqui, pessoal, de coronavírus, de estresse, de ansiedade, o Brasil ele tem essa pesquisa aqui da doutora Marilda Lippe, é uma psicóloga, se não me falha a memória, é a única pesquisa sobre, o único inquérito sobre estresse que a gente tem no Brasil, né, de 2014, 2.200 brasileiros, e aí ela faz uma série de perguntas e tal, está disponível para a gente olhar, mas ela pergunta assim, o que você faz para lidar com o estresse? E aí eu deixei uma seta ali, 54% comem para lidar com o estresse, né? Acho que talvez isso esteja acontecendo conosco, pelo menos comigo eu posso dizer para vocês, certamente que está, né? Então, nessa linha do excesso de alimentação, da compulsão gerada por ansiedade, os ansiolíticos e os antidepressivos naturais, eles podem agir também, tá? Então, eu convido vocês para a gente falar um pouco sobre açafrões, né? Açafrões, vejam, de um lado, crocus sativos, o açafrão espanhol, e do outro lado, a cúrcuma longa, que é o açafrão da terra, né? Dois açafrões tão diferentes, só para a gente poder aí entender a necessidade de prescrever também e de escrever os artigos científicos e tal, sempre pelo nome científico, tá? Então, eu vou usar o crocus sativus, que é uma espécie vegetal antidepressiva, sobretudo antidepressiva, para falar um pouco de compulsão alimentar, tá? E depois eu vou dar só um destaque para o outro açafrão, porque é uma das minhas plantas preferidas, né? É um dos anti-inflamatórios para doença crônica mais eficazes que existe. Então, vejam o crocus, pessoal. Ele é um ansiolítico e um antidepressivo natural. O extrato é feito só com essa partezinha vermelha aqui da planta, tá? Seja para usar como tempero ou para a indústria farmacêutica, né? E onde é que ele age? Ele age num mecanismo muito semelhante aos nossos antidepressivos. Ele age inibindo recaptação de serotonina e de catecolaminas, não é? E a gente sabe, né, que a dopamina, a serotonina, elas têm uma ação importante sobre o controle alimentar, né? Então, a gente tem aqui uma ação antidepressiva e também de redução do apetite, né? Acho que são questões aí que se aplicam à pandemia, né? E para, mesmo que fora do contexto do sistema nervoso central, exatamente, eu quero deixar assim aqui para vocês a cúrcuma longa como anti-inflamatório, só porque eu fiz a comparação com o crocus, né? E no popular todos são açafrões. Gente, a cúrcuma, ela é utilizada em doenças da reumatologia, né? Vamos dizer assim, grosseiramente, nas inflamações, nas doenças inflamatórias mais graves que a gente tem, né? É utilizado em doenças metabólicas, porque obesidade, por exemplo, é uma doença metabólica. E quando a gente pensa aí, né, na abordagem aos pacientes com infecções respiratórias, de uma forma geral,
vamos falar daqueles que estão em casa, daqueles que estão conosco, controlados, vejam um grande número de mediadores de resposta inflamatória que a cúrcuma atinge, né? Projetando pelo menos um pouco para dentro de todo esse conceito que a gente vem trabalhando aqui de tempestade de citocinas. Né? Não estou dizendo que isso aqui vai ser colocado lá na UTI, essas coisas, né? Estou falando para as infecções respiratórias que a gente tiver, que forem ambulatoriais, né? E outros processos também, tá? Voltamos, então, para a questão do excesso de alimentação, para os antidepressivos, e é muito comum também a prescrição do 5-hidroxitriptofano, né? Mas na forma de espécie vegetal, de Griffonia simplicifolia, tá? Age também como antidepressivo e ansiolítico. Por quê? Porque o 5-hidroxitriptofano, ele é matéria-prima para que a gente possa produzir serotonina, né? Ele é um intermediário da síntese de serotonina e que tem boa absorção, tá? Então, a gente pode estar trabalhando essas questões. Agora, quando a gente pensa, né, vamos associar, então, um Crocus e uma Griffonia, um para aumentar a síntese de serotonina, o outro para reduzir a recaptação, é um bom mecanismo para a gente turbinar uma ação. Agora, nós somos profissionais de saúde. Será que esse mecanismo de turbinar essa ação é adequado a um paciente que já usa antidepressivos? É claro que não. Né? De repente, a gente pode até colocar um paciente desse numa síndrome serotoninérgica. Isso é ser clínico, não é, pessoal? Isso é aplicar o conhecimento para que a gente tenha um consultório de fitoterapia funcionante, né? E eu falo isso porque eu trabalho muito essa questão da capacitação dos prescritores, né? Muito bem. Trabalhamos ansiedade, depressão, compulsão alimentar, e agora a gente entra numa classe que é a dos adaptógenos, né? Quando a gente olha para essa definição, ela é bem maravilhosa e muito ampla, né? Modificadores de resposta ao estresse, aquele que nos permite reagir melhor aos fatores estressores, adaptar, né? Sobreviver. É muito amplo realmente e tem uma raiz nos sistemas de saúde tradicionais, viu, pessoal? Na medicina chinesa, por exemplo, sempre. Mas eu gosto muito de ler, quem se interessar, esse autor aqui, o Alexander Panocha. Ele escreve muito bem sobre adaptógenos. Ele consegue tirar um pouco da questão mais tradicional e trazer para a nossa farmacologia, né, para a nossa fisiofarmacologia, tá? Então, inclusive ele mesmo diz nessa publicação aqui, que é uma das recentes dele, que para a gente explicar, a gente não pode ser muito reducionista dentro da farmacologia, né? A gente não pode simplificar muito. Então, até em função do tempo que a gente tem aqui, eu vou colocar uma explicação do efeito adaptógeno para vocês, que é, inclusive, a mais citada, né? Que é o controle do eixo hipotálamo-hipófise adrenal. O cortisol já foi colocado aqui no nosso curso também, ele é uma substância que nos prepara para a guerra, né? Ele nos prepara para o combate, certo? E o correto do cortisol é que a gente tenha picos e caídas, né? De manhã ele está muito alto, depois ele vai abaixando, a gente vai diminuindo a atividade. Nas condições de estresse, a gente passa a ter um nível que é elevado e plano, e aí a gente não dá conta de lidar com isso até entrar em fadiga geral, né? Então, esses adaptógenos, né? Não quero ser reducionista, é só uma questão de tempo mesmo aqui, eles conseguem muito bem regular o eixo hipotálamo-hipófise adrenal, tá? Essa é uma experimentação pré-clínica que foi feita, né? Medindo corticosterona, que é bem secretada em roedor. Então, o que a gente vê aqui, ó? Vamos olhar esse aqui do plasma. O animal normal,
o estressado ou na presença do ACTH, né? Depois, um animal que utilizou um adaptógeno. Isso aqui, eu li o trabalho, é uma cucurbitacina natural, tá? Então, com a cucurbitacina, ela agiu como um leve estressor, mas quando a gente aplicou a cucurbitacina, que é adaptógena, estresse e ACTH, o nível de corticosterona ficou muito abaixo do animal estressado normal, né? Isso aqui é uma pesquisa básica, mas que pelo menos demonstra para a gente uma premissa forte do efeito adaptogênico, né? Então, é isso que a gente vê por aí quando se trata de adaptógeno. Afrodisíaco, energético, para convalescença, regenerador. Às vezes a planta, né, tem gente que fala, nossa, é afrodisíaco. Às vezes não, né? Porque quando o estresse diminui, a libido aumenta, tá? Então, na verdade, boa parte dos afrodisíacos devem ser adaptógenos, pessoal. E para vocês reconhecerem de primeira um adaptógeno emblemático, o Panax ginseng, com a sua historicidade também, né? Pan-acus, a cura do todo, né? Vem da questão até da própria panaceia. É aquela raiz que vai beneficiar o todo. E na história, ginseng significa o quê? Raiz homem. Né? Então, culturalmente, é uma espécie tão benéfica que ela até assume o formato antropomórfico, né? Mas vamos lá, porque tem farmacologia nisso, né? Então, o ginseng está aqui, né? Nas suas raízes, ele faz realmente uma boa melhora de resistência e tem indicações para tratamento de debilidade. De uma forma geral, o adaptógeno não pode ser uso crônico, né? Em média, o que eu sempre falo? 3 meses de adaptógeno, uma interrupção aí de 2 meses, mais ou menos, para se avaliar e ver como é que as coisas continuam, né? Não se usa cronicamente, tá? E aí, mundo afora, conhecendo-se a história do ginseng, outros ginsengs apareceram, né? Dentro da nomenclatura popular. Tem até o brasileiro, que é a nossa Fáfia paniculata, né? É o ginseng brasileiro, é uma planta rica em saponinas também. Siberiano, Eleuterococcus senticosus, e o noto ginseng, que é vietnamita. A medicina chinesa usa muito o noto ginseng para cicatrização de feridas, com efeito na coagulação. E mais outros, né? Depois eu vou dar um detalhe para vocês sobre o ginseng indiano, que é a ashwagandha, né? Então, aqui está, pessoal, todo o complexo, né? São saponinas. Vocês veem que tem aqui um grupamento esteroidal, né? Triterpeno também. E essas saponinas é que vão fazer aí toda essa atividade, né? No Brasil, Marapuama e Catuaba. As pessoas usam muito isso no interior do Brasil para aumentar a libido, né? Mas, na verdade, são plantas consideradas adaptogênicas, né? A Marapuama, ela é muito, mas muito empregada mesmo em garrafadas para a questão da libido, tá? E aí, pessoal, esse é um adaptógeno que eu gosto muito, famoso mundo afora, e ele vem da medicina ayurvédica, né? É uma rasayana. O que significa isso na Ayurveda? É a caminho do elixir, né? O elixir da cura, vamos pensar dessa forma. E, né, é inclusive utilizada a ashwagandha para crianças desnutridas, né? Eles utilizam lá nas regiões orientais a ashwagandha com leite para crianças que estão com problemas de nutrição, que estão caquéticas, né? Dizem, inclusive, que na Ayurveda, a ashwagandha é a planta que se utiliza para meditação, tá? Excelente adaptógeno. E o Ganoderma lúcido. Eu tive tem uma colega nossa do curso de pós em fitoterapia que até relatou isso, que esteve na China, aí, algum tempo atrás, e que foi indicado para ela utilizar o Ganoderma lúcido, tá? Para a prevenção da Covid-19.
Então, esses adaptógenos, muitos deles, como o Ganoderma, como o astragalo, eles também são imunomoduladores, tá? Aquele artigo do Panochan lá, ele trata isso muito bem para vocês, tá bom? E outras possibilidades aí de plantas adaptogênicas. Gente, não podemos nos esquecer que boa parte das causas de morte no Brasil continuam sendo as cardiovasculares. Isso não mudou, né? Não mudou com a pandemia. Isso continua correndo, as pessoas continuam morrendo, os hábitos de saúde continuam os mesmos, né? Então, o que a gente pode trazer para a fitoterapia em relação à questão cardiovascular? Agora eu vou plagiar um pouco a aula do professor Gerson, a primeira, né, quando ele demonstrou para a gente que a saúde endotelial, ela melhora muito o prognóstico da doença, né? Vocês lembram dessa publicação? Você é tão velho quanto velhas são suas artérias. Então, aqui a gente tem uma série de mecanismos, né, de redução da saúde endotelial, principalmente em função da idade. Né, os processos inflamatórios, as hiperlipidemias, a perda de elasticidade, a redução do óxido nítrico, né, que é um vasodilatador. Então, vamos falar de óxido nítrico, que é, inclusive, uma linha importante de pesquisa do DCF, né, do Departamento de Ciências Fisiológicas. A beterraba, utilizada como suco ou de forma medicamentosa, ela é um doador de óxido nítrico, né? Ela entra como nitrato na padronização do extrato e vai sendo metabolizada a óxido nítrico, vasodilatador, essencial para a saúde endotelial. E tem até esse estudo aqui, é uma meta-análise, que fala do consumo do suco, da melhora da pressão arterial, sobretudo quando o paciente já tem um nível mais elevado de pressão. Eu estou falando de um alimento, pessoal, né? Pode ser usado como alimento ou como extrato padronizado em betaína e nitrato, tá? E temos também aqui substâncias que são importantes demais aqui em cima, olha só, no quadro vermelho de cima e nesse outro aqui de baixo, que são os polifenóis, né? São compostos aí que essa onda que a gente vive hoje de bem-estar, de saúde, vem valorizando demais pela ação antioxidante e anti-inflamatória. Então, o que a gente vê aqui? Olha, catequinas, quercetina, camferol, resveratrol, que é um estilbeno, colaborando para a dilatação dos vasos, via prostaciclina, via fator de hiperpolarização, né? Embaixo, a gente vê esses mesmos polifenólicos inibindo vias de transcrição de resposta inflamatória, né? A via do NF-κB, a fitoterapia vem pesquisando aí essa via de uma forma muito intensa. Então, polifenólicos, aonde é que eu vou encontrar esses polifenólicos? Então, aqui eu trago para vocês uma gama enorme de alimentos e de extratos para se utilizar medicamentosamente. Tá? Esses alimentos mais vermelhos, roxos, né, que tem essa carguinha positiva aqui no oxigênio, eles são sensacionais para a saúde vascular. Então, é correto tomar uma taça de vinho por dia, pode fazer bem, né? E deixo um destaque aqui para um fenólico que vem crescendo muito nas pesquisas, que é a quercetina, antiga, porém tão atual, tão contextualizada, né? Vejam aqui, é um resumo de tantas possibilidades que eu tenho de utilizar a quercetina, inclusive como antiviral. Tem estudos, é claro, são pesquisas de laboratório ainda, mas falando do potencial da quercetina para a infecção causada pelo coronavírus, tá? Então, assim, a gente tem uma gama muito grande. Aqui está um mecanismo simples de antioxidação da quercetina, mas, pessoal, ela é instável quimicamente, tá? Ela é instável quimicamente e, para isso, a gente precisa
formular em espécies especiais, né, em estruturas especiais de lipossomas, para que a gente tenha biodisponibilidade. Do que adianta a quercetina ser tão incrível, olha só, tão maravilhosa, se ela não tem concentração plasmática, tá? Não adianta nada, pessoal. Deixa eu ver como é que está o meu tempo aqui, né? Falta só um pouquinho, né? Então, não adianta, pessoal. Quando a gente formula isso com alguma tecnologia, a gente consegue uma concentração plasmática mais adequada, tá? E a quercetina vem ganhando espaço. Existe uma linha de pesquisa hoje, que é a linha de descoberta de novos agentes senolíticos, né? O que são essas células senescentes? Que a gente pode trazer isso até para o sistema imunológico. São células que estão no meio dos tecidos, salpicadas, né, distribuídas por esse tecido, mas que essas células estão envelhecidas, né, com déficits fisiológicos importantes, e elas vão, na verdade, atrapalhando o funcionamento do conjunto. E essas células não morrem, né? Elas se negam, vamos dizer assim. E hoje existe uma lista muito grande de produtos naturais candidatos à ação senolítica, e a quercetina, ela encabeça essa lista toda, tá? Ela encabeça como muito pesquisada e como os mais importantes resultados também, tá? Então, aqui, para quem se interessar aí pela questão antissenescência, a gente tem vários compostos aí que estão em jogo. Polifenólicos sempre, né? E temos outras classes também, né? Fluoroglucinol, os próprios ginsenosídeos, que são da classe das saponinas, mas só de olhar aqui, a gente já vê que quantitativamente os polifenóis estão mais em evidência, né? Saúde vascular também se trata, reduzindo a questão do colesterol, né? E aí a gente tem o Citrus bergamia, com flavonoides e naringenina, um extrato obtido a partir de uma laranja, né? Da laranja bergamota, e que a ação desses flavonoides é inibição da síntese endógena, tá? Então, a gente tem aí todo o fitocomplexo, estudos clínicos que já foram feitos, né, com o extrato reduzindo colesterol total e LDL principalmente. Então, é uma alternativa natural para a gente tratar a hipercolesterolemia, né? E aí, se a gente for avaliar sempre a questão da tradicionalidade da ciência, vamos pensar no colesterol com um produto natural agora que não é de planta. Na verdade, é um extrato obtido de uma fermentação fúngica, né? Que é o Red Yeast Rice. Então, é um fungo, o Monascus purpúreos, fermentando a ouriza sativa, que é o arroz. Eles geralmente pegam um arroz que tem bastante amilopectina, né? E aí, tradicionalmente, no conhecimento popular, as pessoas ficavam cultivando esse arroz. Lá na China, queriam comer, entendiam como sinônimo de qualidade de vida, de longevidade, ok? Quem é a monacolina K? Que, na verdade, padroniza os extratos do Monascus. É a lovastatina, que é uma estatina convencional que a gente tem no mercado hoje, tá? Então, a lovastatina, aqui na lactona, olha só, quando a gente ingere, para ela poder fazer a inibição da HMG-CoA redutase, ela precisa abrir esse anel, tá? Abrir esse anel e ficar assim, ó, na apresentação ácida. Então, essa é a monacolina K. Então, se hoje, né, a gente tem aí todo um movimento mundial de utilização das estatinas como agentes para a dislipidemia, isso aconteceu a partir da pesquisa de produtos naturais, tá? Só para a gente poder entender assim, né, pessoal? Onde há fumaça, há fogo.
Estude, mas é provável que tenha fogo, né? A pesquisa, é claro, é que vai dizer o final para a gente, né? Mas é provável que tenha fogo. Eu gostei muito, né, de todas as aulas do curso aqui, mas até peguei o artigo para eu ler, aquele artigo acho que da professora Heloísa, que pegou um trabalho aqui da Unicamp, em Campinas, falando sobre a carga viral, né, do coronavírus em presença de concentrações crescentes de glicose. Até, né, ainda como um estudo in vitro, mas apontando aí para o prognóstico ruim que a gente tem dos pacientes diabéticos com a Covid-19, né? E no reino vegetal, nós temos plantas hipoglicêmicas também, tá? Como a canela do Ceilão. A canela, todo mundo pensa muito que ela é termogênica, né? Porque aquece e tal, mas não é não. Ela até tem a sua ação, mas principalmente ela é anti-hiperglicêmica, tá? Principalmente. Já estou quase acabando, pessoal. Essa outra, que é o melão de São Caetano, Momórdica charantia, né, com um mecanismo de ação antidiabético também bastante eficaz, né, útil para resistência à insulina, ela é preservadora das células beta, interferindo com a via do NF-κB. Então, essa, sim, é uma espécie muito emblemática em relação à atividade hipoglicemiante, né? Até esse é um estudo, por exemplo, de verificar se ela seria capaz de produzir insulina a partir de células beta em cultura, tá? Estudos clínicos foram feitos com ela, depois o professor Gerson, né, vocês vão ter acesso a todo o material, vocês podem procurar cada um deles no detalhe. A própria moringa oleífera, né, que veio aí com tanta confusão por parte da Anvisa, ora tira, ora volta para o mercado, né? Ora tira a droga vegetal. Então, a própria moringa, mesmo considerada como um superalimento, né? A moringa também tem uma ação antidiabética muito importante, tá? O que eu sempre falo sobre os antidiabéticos, pessoal? Eu sempre digo que são excelentes. Você pega uma Momórdica charantia, por exemplo, ela tem um efeito muito bacana. É claro que eu estou falando de diabetes tipo 2, né? Mas ainda assim, dentro da fitoterapia, esse é um dos locais em que a gente tem que trabalhar com o maior cuidado, né? O maior cuidado. Por quê? Porque muito provavelmente a gente vai receber pacientes que estão medicados. E o efeito colateral da terapêutica hipoglicemiante é grave, é hipoglicemia. Eu não estou desanimando ninguém a usar, até considerando plantas que são muito ativas, né? O que eu estou dizendo é que nós temos que ter cuidado, a gente tem que promover o uso racional da fitoterapia, mais que nunca, quando a gente resolve lançar mão dessas plantas antidiabéticas. E para finalizar, né, essa área, né, de bioquímica e tal, não é muito a minha área de concentração, mas eu fiquei muito interessada, né, quando eu vi lá na aula nossa aqui de bioquímica, os alvos possíveis, os estudos computacionais, né, daí eu fui dar uma pesquisada, para poder trazer alguma coisa para vocês aqui hoje, né. Daí eu fiz aqui uma adaptação, porque são tabelas enormes, então eu trouxe, assim, de destaque, de pesquisas que estão acontecendo nesses estudos computacionais, a Camellia sinensis, que é o chá verde, na presença da teoflavina. Eu vou dizer quem ela é, tá? Então, aqui a gente não está falando de catequina, não. Teoflavina, né, cujo alvo de ação por esses estudos computacionais parece ser RNA polimerase, e depois, gente, olha só, vários compostos da medicina tradicional chinesa, vejam, alguns polifenólicos, outros não, agindo sobre as proteases do vírus, tá? Agindo sobre essas proteases, né? Tendo alvos específicos sobre essas proteases. Essas pesquisas estão caminhando.
Tem muita coisa, pessoal, mas muita coisa do SARS-CoV e do MERS, né? E as do SARS-CoV-2, que é o nosso coronavírus de agora, da Covid-19, já aparecem também em grande quantidade, mas menos, né? Daí eu fui procurar essa referência aqui, ó, né? Essa do Lang, para eu ver a ação da teaflavina. E aí ele faz essas projeções aqui, né? Ele vai mostrando na proteína aonde é, né? No lilás aqui, que seriam aí os prováveis alvos, né? As prováveis ligações da teaflavina com a RNA polimerase. Né? Acho que esses estudos, eles vão acontecer mesmo, e a gente espera que eles tragam, né, ótimos resultados para a gente, porque a complexidade molecular do reino vegetal é absurda, né? Às vezes, a química sintética não consegue reproduzir, né? E só para falar um pouquinho para vocês, né, me chamou a atenção ser a teaflavina, mas a teaflavina, ela não é do chá verde, perdão, ela é da Camellia sinensis, tá? Só que a Camellia sinensis, ela tem várias cores, né? Chá branco, chá verde, chá vermelho, chá preto, né? E a teaflavina, ela está na Camellia sinensis altamente oxidada, tá? Que é o chá preto. A gente colhe as folhas e não interfere com o sistema enzimático. Daí, essas substâncias vão sendo oxidadas e transformadas. Então, olha só, aqui, ó, no chá verde, eu não tenho teaflavina, eu tenho no chá preto, tá? Ou seja, nas folhas não estabilizadas da Camellia sinensis. Tá bom, pessoal? Por aqui eu encerro. Não sei se eu me alonguei demais, tá? E mais uma vez, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês.